Eu não pisava naquela casa havia quase uma década, mas o convite do casamento chegou com meu nome escrito à mão, como se nada tivesse mudado. O envelope era marfim e grosso, perfumado com lavanda, como Evelyn sempre fazia quando queria impressionar. Meu nome, não apenas Clary, mas Clary Walsh, estava escrito em sua inconfundível letra cursiva, como um floreio para disfarçar um hematoma. Virei o cartão nos dedos por quase uma semana antes de abri-lo. Os detalhes dentro eram padrão: o nome completo de Sophie, o local, um cartão de confirmação de presença dourado. Mas notei o que não estava lá. Nenhuma menção ao meu título, nenhuma recepção. E sob a lista de convidados da família, não havia nenhum acompanhante ou mesmo meu nome. Era como se eu tivesse sido convidado por culpa, não por intenção. Anos atrás, eu saí sem me despedir. Agora eu estava voltando para uma família que nunca perguntou por quê. Talvez eu não devesse ter voltado. Mas algo em mim, talvez desafio, talvez encerramento, precisava rever aquela casa, ficar ali e sentir o que quer que fosse que restasse da garota que eles tentaram esquecer. Outubro chegará cedo, com ventos cortantes e folhas quebradiças. A estrada pelas estradas secundárias da Virgínia era só árvores cor de osso e céu cinzento. Quando cheguei em casa, o crepúsculo havia encharcado o ar de silêncio. A luz da varanda estava apagada. Ninguém saiu. Por um momento, pensei que não estivessem em casa, mas a porta estava destrancada. Entrei e fui atingido pelo cheiro rançoso de limpador de limão e algo mais frio, desuso, talvez. O saguão parecia menor do que eu me lembrava, e toda a luz havia sido drenada das paredes. As fotos de aniversários da infância e churrascos de verão haviam desaparecido. Em seu lugar, retratos selecionados de Sophie se formando, velejando, posando com Evelyn em casacos combinando. Procurei por uma foto minha. Nada. Clary, disse uma voz monótona atrás de mim. Virei-me e vi Evelyn com seu cardigã passado e pérolas, parada como se nunca tivesse envelhecido um dia. Seu rosto era indecifrável, seu tom profissional. Você chegou cedo, disse ela. O quarto de hóspedes está cheio de arranjos de mesa. Você pode usar o depósito no final do corredor. Sem abraço, sem desculpas, sem carinho. Assenti. Eu havia aprendido há muito tempo a não pedir mais. O quarto estava frio e forrado de prateleiras com lençóis velhos e latas de tinta. Um catre havia sido montado ao lado de um abajur quebrado. Sem lençóis, sem toalhas. Fiquei parada na porta por um momento, me perguntando se aquilo era proposital ou apenas negligência. Não importava. Larguei minha mochila e voltei pelo corredor. A cozinha não havia mudado, ainda clínica, com superfícies totalmente brancas e eletrodomésticos de aço que Evelyn nunca usava. Ela estava mexendo algo em uma panela, de costas para mim. Este fim de semana é importante para Sophie, disse ela sem olhar. Só não complique as coisas. O que isso significa? Perguntei. Ela se virou, com a colher de pau na mão. Espero que você se comporte. Você só está aqui porque a Sophie insistiu. Não discuti. Lá estava, a clareza que eu esperava, expressa em sua agressividade passiva. Eu era um fio solto no quadro perfeito deles, indesejado, mas tolerado por decoro. Mais tarde naquela noite, caminhei pela sala de estar, parando diante do novo mapa de assentos pregado em um quadro de cortiça. Era decorado com renda e adesivos florais, sem dúvida obra de Sophie. Examinei os nomes: Evelyn, tio Henry, tia Louise, família, amigos da igreja. Então meus olhos pararam em uma linha vermelha cortando um ponto marcado como Clary Walsh. Ao lado, um novo nome havia sido escrito a lápis, uma amiga da família, alguém cujo rosto eu mal lembrava. Fiquei parada no corredor, olhando para o meu nome riscado em vermelho, sem nem mesmo a cortesia de fingir que pertencia àquele lugar. O jantar foi servido em silêncio, exceto pelos elogios ocasionais a Sophie. A sala de jantar não havia mudado, ainda aquela longa mesa de nogueira polida até brilhar como um espelho, ainda aquelas cadeiras de encosto rígido estofadas em tecido bege que Evelyn insistia ser atemporal.
Mas a iluminação parecia mais fraca, embora o lustre ainda lançasse seu brilho quente e meloso sobre os cristais. Sentei-me no assento mais distante de Evelyn, de costas para a janela onde o céu de outono se esvaíra na escuridão. Antes, minha presença preenchia aquela sala. Agora, eles evitavam meus olhos como se eu não existisse. Sophie sentou-se radiante no centro, é claro, com uma blusa creme e aquela postura perfeita demais que aprenderá com Evelyn. Ela estava radiante de expectativa por ser adorada, e a mesa correspondeu. Tia Nan perguntou sobre o local do casamento. Ah, o Jardim Botânico. Tão elegante, tio Rick se maravilhou ao ver como ela entrou no programa de pós-graduação em arquitetura da Colômbia. Até James, quieto como sempre, conseguiu soltar um grunhido de aprovação. Cortei meu frango assado lentamente, mastigando em silêncio. Ninguém perguntou sobre os anos em que estive fora. Ninguém perguntou onde eu morava agora. Evelyn nem sequer me apresentou aos primos sentados na outra ponta da mesa. Então, Clary, disse um homem na linha, com um sorriso irônico nos lábios. Eu não lembrava do nome dele, talvez fosse um dos tios do noivo da Sophie. Você trabalha numa delegacia de fronteira ou algo assim? Parece alguém que verifica passaportes em Montana. Algumas risadas leves circularam pela mesa. Encontrei seus olhos, mas não disse nada. Isso sempre os perturbava mais do que qualquer resposta ríspida. Evelyn enxugou a boca com um guardanapo e ofereceu seu tipo favorito de sorriso, aquele que corta. Clary faz algo muito importante, disse ela. Tão importante que ela nem consegue comprar um vestido novo para o casamento da irmã. Sophie riu baixinho. Eu estava usando um vestido azul marinho justo que eu tinha há 5 anos, clássico, passado, simples, sem nenhuma lantejoula à vista. Olhei para o vestido lilás claro de Sophie pendurado no manobrista próximo, com a etiqueta ainda presa. Imaginei que Evelyn tivesse pago por ele, assim como pagou pelas flores, pelo fotógrafo, pelo pianista e por qualquer outra coisa que pudesse ser postada no Instagram. Sabe, a apresentação da tese da Sophie deixou todo o corpo docente sem palavras, continuou Evelyn, elevando a voz de orgulho. Ela vai apresentar uma maquete do átrio do Museu de Arte em frente à prefeitura no mês que vem. Que visão! Alguém murmurou, não é à toa que ela é a garota de ouro. Tomei um gole do meu vinho. Desse ângulo, eu conseguia ver as rachaduras no rodapé sob a mesa do buffet. A casa estava envelhecendo de um jeito que Evelyn se recusava a notar ou consertar. Ela espelhava a família, pensei, toda polida por fora, apodrecendo por baixo. Clary, disse Sophie de repente, virando-se para mim com aquele brilho nos olhos que sempre demonstrava quando sentia fraqueza. Você confirmou presença? Eu vim, não vim, respondi. Ela quer dizer, interrompeu Evelyn, que você planejava contribuir ou apenas comparecer? Eu não sabia que contribuições eram necessárias, eu disse. Ah, de jeito nenhum, disse Evelyn docemente. Mas já que você está aqui, esperávamos que não se importasse de ajudar a servir canapés. Alguns garçons cancelaram. Sorri com força, o garfo parando a meio caminho da minha boca. O que você precisar. James pigarreou, mas ninguém olhou para ele. Ele havia renunciado à sua autoridade naquela casa há muito tempo. A conversa continuou, voltando para Sophie, seus planos para a lua de mel, as cores do seu casamento. A pressão no meu peito aumentava a cada brinde que faziam em seu nome. Concentrei-me em respirar pelo nariz, em não reagir, em deixar os insultos se dissiparem como cinzas em vez de fogo. Só quando a sobremesa estava sendo servida, algumas tortinhas de chocolate exageradamente decoradas que Evelyn havia encomendado de sua confeitaria francesa favorita, é que ela desistiu. Sabe, disse ela, cortando a sua, nem tenho certeza se Clary é qualificada para ser madrinha. Existem certas expectativas. A apresentação, por exemplo. Fiquei paralisada. O garfo de prata na minha mão tremia levemente. Ninguém notou. Ou talvez tenham notado e simplesmente optaram por não falar. Pedi licença, saí para o quintal e mandei uma mensagem para a única pessoa em quem confiava. Ainda acha que eu deveria ter voltado?
A lápide tinha rachado levemente perto da base, assim como tudo mais que ele tentava manter unido. Não era lápide grande coisa, granito modesto com seu nome esculpido em letras serifadas limpas, Thomas E. Walsh, de 1959 a 2012. Sem epitáfio, sem inscrição poética. Ele não teria desejado nenhuma. Um homem prático que não buscava sentimentos, apenas significado. A rachadura corria diagonalmente ao longo da base, sutil, mas crescente, como uma pressão que se acumulara ao longo dos anos até que algo cedeu. Agachei-me, tirando as folhas molhadas da inscrição. A umidade encharcou meus joelhos, mas não me mexi. A chuva pairava no ar, sem cair, sem desaparecer completamente. Tudo cheirava a pedra e terra, e a algo metálico por baixo. Uma única folha de bordo agarrava-se ao T do seu nome. Arranquei-a e coloquei a palma da mão espalmada sobre a superfície fria. Meu pai disse uma vez: "Você não precisa de aplausos para saber que fez a coisa certa." Eu tinha 13 anos quando ele me disse isso, depois de eu ter defendido um garoto na escola que estava sendo ridicularizado por gagueira. Ninguém me agradeceu, mas ele percebeu. Ele sempre notava o que os outros ignoravam. Aos olhos dele, eu não era dramática ou difícil como Evelyn alegava. Eu era deliberada, e deliberada para ele era uma força. Ele morreu 2 semanas depois da minha cerimônia de comissionamento. Ataque cardíaco, rápido e silencioso, como se tivesse sobrevivido. O som de botas esmagando o cascalho atrás de mim quebrou o silêncio. Levantei-me lentamente, virando-me no momento em que Dalton Green apareceu, o mesmo Dalton que se casaria com minha irmã dali a 4 dias. Seu uniforme estava passado, mesmo sob o tempo úmido, e a gola do casaco escuro estava levantada para se proteger do vento. Seus olhos se fixaram nos meus, azuis, indecifráveis, e, por um segundo, achei que ele não falaria. Então, ele deu um sorriso fraco, inseguro. "Não esperava te ver aqui", disse ele. "Igualmente", respondi. Ele hesitou. Seu pai era o tipo de homem que não precisava falar muito para dominar a sala. Assenti. Ele provavelmente odiaria as flores que Sophie deixa aqui. Dalton riu baixinho uma vez, depois baixou o olhar para a pedra. Observei-o em silêncio. De alguma forma, ele parecia mais velho. Não nos víamos há quase 6 anos, desde aquela última operação nos arredores de Kandahar. Eu não sabia que ele e Sophie tinham reatado, muito menos ficado noivos, até receber o convite. "Ouvi dizer que você estava servindo em Okinawa", disse ele por fim. Não respondi. Ele sabia que eu não podia falar sobre missões, não as de verdade, não aquelas que deixavam marcas sob a pele. "Você ainda se move como alguém contando saídas", acrescentou. "O mesmo de antes." Ergui uma sobrancelha. "Você ainda observa como um analista de inteligência." Dalton se aproximou, apenas um passo, sem ser ameaçador, sem ser invasivo, apenas presente. "Você não mudou", disse ele finalmente, quase como se estivesse surpreso com as próprias palavras. Olhei para ele, aquele homem que outrora sangrara sob minha supervisão, cuja voz eu ladrara ordens no caos de uma emboscada, que agora se sentava sorrindo ao lado da minha irmã em jantares de noivado e conversava sobre arranjos florais. Eu me perguntava o que Sophie sabia, o que ela realmente sabia. Falei baixinho, talvez a única mudança seja que aprendi a ficar em silêncio por mais tempo. Uma gota de chuva caiu da manga do meu casaco e pousou na pedra. Dalton expirou pelo nariz. Ele me olhou por um longo momento e então disse, quase num sussurro: "Se precisar que alguém fale por você, é só dar o sinal." Olhei-o diretamente nos olhos e respondi: "Ainda não. Você não pode simplesmente aparecer depois de todos esses anos e esperar ser importante", disse minha mãe, fatiando o assado como se fosse um ritual de guerra. A faca brilhava em sua mão enquanto ela cortava o filé com precisão deliberada, cada movimento suave demais, comedido demais. Ao redor da mesa, a conversa diminuiu, depois voltou mais suave, cautelosa, como se os convidados não tivessem certeza se tinham acabado de testemunhar um insulto de verdade ou apenas a rispidez habitual que Evelyn usava como perfume. Desde o início, eu sabia que esse retorno não seria sobre o calor.
Seria sobre sobreviver ao incêndio. Era para ser um almoço casual, nas palavras de Evelyn, uma reunião tranquila da família antes dos ensaios finais do casamento. No entanto, a casa transbordava de vozes e copos tilintando, como se ela estivesse recebendo um embaixador. Os balcões da cozinha estavam forrados com bandejas de porcelana, conchas de prata, pratos de cristal, mas nada neles era acolhedor. Tudo brilhava como uma armadura. Sentei-me perto da ponta da mesa da cozinha, meio protegida por um vaso de copos de leite. Evelyn estava em pé à minha frente, com seu vestido azul marinho justo, mangas dobradas exatamente no cotovelo, cabelo preso naquele coque imaculado que nunca havia amaciado com a idade. Criar Sophie sozinha depois que Tom faleceu, começou ela, autossuficiente para que todos ouvissem, não foi uma tarefa fácil. Exigiu sacrifício, firmeza, visão. Eu me lembro, murmurou tia Lídia, tomando chá como se estivesse indo à igreja. Evelyn apertou as mãos sobre a tábua de entalhe. Mas valeu a pena. Veja onde Sophie está agora, uma arquiteta, prestes a se casar com alguém de uma família respeitável. Nem todo mundo encontra seu caminho. Sophie sorriu radiante, empoleirada na ilha da cozinha como se pertencesse a um palco. Bem, Clary sempre esteve ocupada guardando um portão em algum lugar, eu acho, acrescentou Evelyn. Várias cabeças se viraram para mim. Eu não respondi. Não me encolhi. O trabalho da Clary é confidencial, disse Evelyn com falsa seriedade. Tão confidencial que nem ela parece saber o que é. Risadas se espalharam pela sala como migalhas de pão. Meus olhos se encontraram do outro lado da mesa, calmos e silenciosos. James pigarreou, ajeitou as mangas do blazer como se não soubesse como existir naquele momento. Contanto que ela não esteja causando problemas para o casamento, é isso que importa. Levantei-me então, lenta e suavemente, e pousei o garfo com um tilintar discreto. Consegui fazer isso por 20 anos, disse eu, com um sorriso tão fraco que era quase um eco. A sala ficou em silêncio por um instante. Os olhos de Evelyn se estreitaram. Engraçado, disse ela. Se você já tivesse feito algo de que valesse a pena se orgulhar, alguém poderia ter dito isso. As pessoas se lembram de estrelas, Clary. Não de sombras. Senti isso então, não a dor das suas palavras, mas o último fio se rompendo, a parte de mim que esperara todos esses anos para que ela reconhecesse algo real. Mas a verdade estava firme no meu peito, ela nunca o faria. Do outro lado da sala, Sophie se mexeu, subitamente menos confiante. James olhou fixamente para o copo. Os convidados voltaram a atenção para seus pratos, sem saber se intervinham ou fugiam. Não levantei a voz. Não chorei. Simplesmente a encarei, alta e imóvel. Então talvez seja hora de alguém acender as luzes. Digamos, hipoteticamente, que alguém quisesse gravar uma conversa em uma casa de família, disse Raquel enquanto tomávamos café. O café ficava entre uma livraria e um antiquário, com o todo desbotado pelo tempo e pelo calor. Lá dentro, o aroma de expresso impregnava as paredes de madeira, e o zumbido suave de jazz permeava o ar. Eu não via Raquel há anos, mas algumas pessoas nunca deixam de ser familiares, como uma cicatriz que você só percebe quando alguém a toca. Raquel estava sentada à minha frente, vestindo uma jaqueta de lã preta e calça jeans, mexendo o café com uma concentração desnecessária. Seu cabelo cor de cobre estava preso em um coque bagunçado, e seu distintivo, agora puramente simbólico desde a aposentadoria, brilhava fracamente em uma corrente em volta do pescoço. Recostei-me, observando sua expressão. Isso não seria por nenhum motivo oficial, continuou ela. Digamos que seja pessoal. Catártico. Ergui uma sobrancelha. Justiça catártica, ela sorriu. A justiça às vezes chega tarde, mas ainda conta. Foi a mesma coisa que ela me disse na noite em que fui preterida na promoção porque a filha de um coronel queria a mesma posição. Justiça adiada, ela sussurrou enquanto eu fazia as malas, ainda é justiça quando você vive o suficiente para vê-la feita. Cruzei as mãos em volta da caneca, aquecendo-as. O calor ajudou, mas o frio lá dentro não tinha derretido, não depois do almoço de ontem,
e não depois que a voz de Evelyn ainda ecoava no meu crânio como gelo quebrando o vidro. Quanto tempo? Perguntou Raquel, até você estragar o casamento deles. Sorri, apesar de tudo. 4 dias. Tempo de sobra. Ela se inclinou, a voz baixando. Conte-me sobre Dalton. Hesitei. Ele me viu no cemitério. Ele sabe de alguma coisa, ou suspeita. Os dedos de Raquel tamborilaram na lateral da xícara. Se ele serviu sob seu comando, ele sabe exatamente quem você é. Ele está fazendo o papel dele até você fazer o seu. Talvez, eu disse. Ou talvez ele esteja apenas preso. Então, descolhe-o, respondeu Raquel. Pesquei. Raquel nunca gostou de perder tempo com meias medidas. Ela enfiou a mão no casaco e tirou uma pequena bolsa de veludo. Dela, deslizou um dispositivo fino sobre a mesa, preto fosco, do tamanho de um pendrive. Isso grava com clareza cristalina, até sussurros. Colhe-o embaixo da mesa de jantar na próxima reunião de família. Olhei para ele. Parecia nada, mas eu sabia exatamente o que era: prova, munição, verdade. Não estou fazendo isso por vingança, eu disse baixinho. Claro que não, ela respondeu, imperturbável. Vocês ficaram em silêncio por honra. Eles ficaram barulhentos por vaidade. Equilibrem a maldita balança. Peguei o aparelho. Parecia leve, leve demais para o que podia carregar. Raquel acrescentou: quando as pessoas ouvem sua própria crueldade sendo reproduzida, elas se desfazem. As mais refinadas caem com tudo. Você nem precisa mentir. É só apertar o botão de gravar. Não quero me tornar como eles, eu disse. Ela me olhou então, afiada e inabalável. Clare, eles já escreveram sua história à tinta. Você só está dando a eles a gentileza de ouvi-la lida em voz alta. Soltei um suspiro longo e cansado. Em algum lugar dentro de mim, um pedaço se moveu, não com força, nem rápido, mas se moveu. Assenti lentamente. Raquel sorriu. É mais ou menos assim. Conversamos sobre logística, horário, local, o próximo brunch em família que Evelyn insistiu em oferecer, apenas para um círculo fechado, ela disse com aquele sorriso vidrado. A oportunidade perfeita. Raquel dispensou a conta com um aceno de mão, já com a gorjeta dobrada sob o pires. Quando nos levantamos para ir embora, ela colocou a mão de leve no meu ombro. Você não precisa gritar. Só precisa do microfone certo. Lá fora, o vento soprava mais forte do que antes, mas o sol tentava abrir caminho por entre as nuvens. Caminhei com o gravador enfiado no bolso do casaco, os dedos roçando-o como um fósforo que eu não tinha certeza se riscaria. Tomei um gole do café amargo e sorri levemente. Vamos começar a contagem regressiva. A gravação crepitou no alto-falante, a voz da minha mãe clara e ríspida. Ela nunca vai pôr os pés no Pentágono. Ela não é nada. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo zumbido baixo da chuva batendo nas janelas. Raquel estava sentada de pernas cruzadas na beira de um futon, com um tablet apoiado nos joelhos. O arquivo de áudio parou no ar como uma arma carregada. Seu quartel-general improvisado não passava de um quarto alugado em cima de uma lavanderia, com as paredes cobertas de post-its e fios conectando nomes nos quais eu não pensava há anos. Fiquei perto da cozinha, de braços cruzados, olhando para o chão como se ele contivesse respostas melhores do que a verdade que saía daquele aparelho. Raquel bateu no tablet novamente, retomando a gravação. A voz de Evelyn continuou, doce e melosa em seu veneno. Ninguém em Washington se lembra dela. Do Pentágono? Não me faça rir. Ela não conseguiu. Nunca conseguiu. Então veio Sophie, rindo levemente. Ela mal conseguiu passar pela porta da frente, quanto mais pelas fileiras, James interrompeu, com um tom seco. Ela sempre latia mais do que mordia. Não me mexi. Eu esperava a crueldade, tinha crescido com ela.
Mas ouvi-los desprezar minha vida daquele jeito, como se eu fosse um fantasma fracassado pairando sobre um legado que nunca reivindiquei, ainda assim me atingiu como um tapa. Raquel pausou o áudio novamente. Chega, disse ela gentilmente. Por enquanto. Assenti, meu maxilar travado. Um tremor começou nas pontas dos meus dedos, mas os enfiei nos bolsos do casaco antes que ela pudesse ver. Você está bem? Ela perguntou. Não, respondi honestamente. Mas estou ouvindo. Raquel pegou uma caneta e apontou para um bilhete na parede atrás dela. Aqui, Evelyn mencionou a venda da casa depois do casamento. Mas ouça esta parte de novo. Ela rebobinou o clipe, encontrou a marcação de tempo e apertou play. Evelyn, vai ser mais fácil depois que a escritura for transferida. Ela nem sabia que estava em seu nome. Joseph era sentimental demais. Pausa. Virei-me lentamente para Raquel. O que ela disse? Os olhos de Raquel já estavam semicerrados. Ela disse que a casa está em seu nome. Que seu pai a deixou para você. E ela está guardando esse segredo há quanto tempo? Eu nem sabia que havia um testamento, murmurei. Raquel se levantou, andando de um lado para o outro. Ela não só te deserdou em público, Clary, como te apagou da papelada. Se essa escritura for legítima, ela está juntando dinheiro, morando na sua propriedade e planejando vendê-la sem o seu consentimento. Minha mente acelerou, não por ganância, mas pela percepção de que aquilo não era apenas um exílio emocional. Era um apagamento administrativo. Meu quarto de infância, o violão do meu pai no sótão, a casa na árvore que ele construiu, tudo tecnicamente meu. Mas eu havia sido transformado em um estranho em minha própria casa. Eles me apagaram não apenas das memórias, mas também dos discos. Raquel me olhou com aquele brilho penetrante, não de pena, mas de propósito. Então vamos encontrar o rastro de papel e acender um fósforo. Pisquei, endireitando um pouco a coluna. Eu conheço alguém. Ele estava na minha equipe jurídica quando transferi as filiais. Da última vez que verifiquei, ele deixou o serviço ativo e começou a trabalhar com contratos privados em Washington, D.C. Raquel pegou o telefone. Qual o nome dele? Capitão Aaron Leovitz. Ele me conhece. O meu verdadeiro eu. Ela sorriu. Então espero que ele ainda atenda suas ligações, porque se pudermos provar que o título foi transferido e ocultado, Evelyn está em violação, e ela não pode sair impune. O quarto ficou mais quente por um instante, mesmo com a chuva continuando a bater com força lá fora. Não conforto, mas impulso. Raquel começou a anotar uma lista: busca de título, registros de inventário, registros de herança. Adicionei nomes, datas, as poucas vezes que visitei o cartório do condado quando tinha 21 anos, tentando resolver o antigo pedido de indenização do seguro do meu pai. Lembrei-me de ter pensado naquela época que algo estava errado, documentos faltando, ligações não retornadas. Eu não tinha insistido. Eu era jovem, estava de luto e ingênua o suficiente para pensar que a família jamais mentiria sobre os mortos. Mas agora eu sabia que não. A chuva virou vento, sacudindo as vidraças como se algo estivesse tentando entrar ou sair. Raquel não se mexeu, e eu também não. Eu pensava que fantasmas ficavam enterrados. Mas hoje, um deles respondeu ao meu e-mail com: eu estava esperando por este dia. A antiga biblioteca militar não havia mudado muito, carpetes verdes desbotados, estantes de aço abarrotadas de manuais táticos ultrapassados e um cheiro de papel e óleo que grudava na pele como uma lembrança. Era ali que eu costumava passar horas dissecando falhas operacionais, marcando páginas com marcadores coloridos, discutindo com oficiais com o dobro da minha idade sobre probabilidades e prioridades. Hoje, era como entrar em um cofre lacrado do meu próprio passado. O general Edward Garrison já estava sentado à mesa do fundo, sua estrutura ainda imponente, apesar dos anos marcados em seu rosto. Ele se levantou quando me viu e, antes que eu pudesse falar, assentiu com firmeza e disse: Major Walsh. Eu não usava esse título em voz alta desde minha aposentadoria das operações de campo ativas.
E, no entanto, ouvi-lo dele não me pareceu estranho. Parecia uma verdade sendo dita novamente. Você ainda decora mapas táticos? Perguntou ele, apontando para a estante atrás de mim. Só quando preciso dormir, respondi. A simetria ajuda. Ele soltou uma risada discreta e fez sinal para que eu me sentasse. Não perdemos tempo. Garrison abriu uma pasta de couro que parecia nunca ter saído do seu lado. Dentro, folhas impressas com brasões militares, linhas redigidas e anotações em caligrafia precisa. Kandahar, começou ele. Você salvou 3 homens sob fogo de morteiro, recusou-se a ser evacuado até que o perímetro estivesse limpo. Quase lhe custou a audição. Eu mesmo escrevi aquela homenagem. Nunca a li, disse eu. Você foi promovido por isso, temporariamente. Depois veio o congelamento. Baixei o olhar, sem surpresa. Por que recusei a reforma política? Porque você se recusou a jogar o jogo, corrigiu ele. Mas alguns de nós se lembraram. Dalton Green se lembrou. Isso me chamou a atenção. Sentei-me mais ereta. Ele perguntou por mim. Garrison assentiu. Há cerca de 1 ano, ele entrou em contato comigo por um canal secreto do Pentágono. Disse que precisava verificar seus antecedentes. Disse que era por motivos pessoais ligados a um acordo familiar. Expirei lentamente. Dalton não tinha tropeçado no meu nome. Ele o havia investigado, discretamente, deliberadamente. Ele não contou a eles, eu disse. Não, confirmou Garrison. Não contou. Mas ele sabia. E isso significa que ele não é neutro nisso. Ele fez uma escolha. Ele está apenas esperando. Olhei para a pasta aberta. Lá, em negrito, Clary Walsh, patente, Brigadeiro General, Divisão de Inteligência do Exército dos Estados Unidos. Status: dispensada com honra. Autorização: nível alfa, expirada. Meu arquivo não havia sido destruído. Estava enterrado sob o silêncio burocrático, esperando que alguém perguntasse. Você ainda tem vínculos de comando, acrescentou Garrison. Cerimoniais, mas tem peso simbólico, e seu codinome nunca foi reatribuído. Dei uma risada curta. Imagino. Ninguém quer um nome associado a missões não resolvidas. Garrison recostou-se. Nomes desaparecem, mas legados não. Enterraram seu nome, mas alguns de nós ainda o saúdam. A dor atrás do meu externo voltou a se intensificar, tristeza, orgulho e raiva se misturaram a algo muito mais antigo que a dor, determinação. Levantei-me lentamente, segurando a pasta com as 2 mãos. Parecia mais pesada do que deveria, não por causa do peso, mas pelo que significava finalmente segurar algo real, uma prova de quem eu era quando ninguém mais parecia se lembrar. Enquanto eu caminhava em direção à porta, Garrison disse: Você não está apenas indo a um casamento, Clary. Você está entrando em um teatro. Eu sei, respondi sem me virar. Mas desta vez, eu trouxe meu próprio roteiro. Lá fora, o vento soprava mais forte, agitando as folhas em círculos deliberados, como se a natureza estivesse sussurrando avisos desnecessários. Meu celular vibrou, Raquel fazendo check-in, mas não atendi. Cheguei ao carro, sentei-me ao volante e abri a pasta novamente. Uma das folhas continha a assinatura de Dalton na solicitação de verificação. Sem comentários, sem notas de rodapé, apenas seu nome e sua patente. Se ele sabe, então já escolheu um lado. Você não está na lista de convidados, disse o segurança contratado, bloqueando minha entrada no ensaio do casamento da minha irmã. A ligação me atingiu com mais força do que eu esperava, não porque eu achasse que me receberiam com carinho, mas porque finalmente tinham oficializado a cerimônia. Eles me apagaram, não metaforicamente, não discretamente, mas com toda a intenção e uma prancheta. Fiquei parada sob os holofotes do lado de fora do local do ensaio, observando casais de branco passarem pelas portas em arco, rindo, bebendo espumante e ajustando lapelas marfim. Uma mulher passou por mim com um buquê na mão. Seu perfume permaneceu por mais tempo do que sua curiosidade.
Olhei o segurança nos olhos. Clary Walsh. Ele bateu na lista novamente. Não tem Clary Walsh aqui. Claro que não. Então as portas duplas se abriram e Evelyn saiu. Ela usava um vestido creme claro que poderia ter parecido majestoso em outra pessoa. Nela, parecia uma armadura. Seus lábios se curvaram no tipo de sorriso que políticos dão em funerais. Querida, disse ela, você sabe como a Sophie fica tensa. Ninguém quer que este dia seja dramático. Clary voltou-se para a tela. Os arquivos estavam organizados em camadas, relatórios de batalha, comunicações internas, documentação fotográfica e até imagens de satélite. Mas o que mais importava era o memorando, carimbado com um selo duplo, um da OTAN e outro do Escritório de Operações Especiais. Nele constava: Comandante Clary Walsh, líder de operação, autorização de nível 1, Unidade Bravo de evacuação de Kandahar. Era a assinatura dela na última página, datada, verificada e enterrada. Raquel conectou o USB criptografado e começou a copiar os dados. Vou preparar um segundo backup e mantê-lo em outro lugar. Se algo acontecer com você, ele vai direto para todas as redações e arquivos militares que eu puder acessar. Clary assentiu levemente. Obrigada. Quando a transferência terminou, Clary colocou o primeiro USB em um estojo de titânio e o entregou a Raquel. Guarde isso com você amanhã. Se eu for parada, se me silenciarem de novo, você manda. Raquel não hesitou. Você vai entrar lá. Eles não vão saber o que os atingiu. Clary se levantou. Foi até o pequeno baú de madeira no canto da sala, ajoelhou-se e o destrancou. Dentro, havia um uniforme cerimonial cuidadosamente dobrado, não o uniforme tático preto dos seus dias de serviço, mas o uniforme azul, passado, sem adornos, exceto pelas 3 listras que ainda significavam algo para ela, mesmo que as pessoas sob aquele teto tivessem passado anos fingindo o contrário. Pedaço por pedaço, ela o dispôs. Eu o guardei assim, murmurou, esperando o momento em que me lembraria de quem eu sou. Raquel a observou alisar o tecido, manusear cada botão. Você nunca foi a única que esqueceu. Clary não respondeu. Pegou o ferro na prateleira e começou a pressionar cada linha, cada borda. Suas mãos estavam firmes agora. Diante do espelho, ajustou a gola e deixou a chuva tamborilar atrás dela como aplausos distantes. Sem lágrimas, sem respiração trêmula, apenas seu reflexo. E pela primeira vez, ela encontrou o próprio olhar sem pestanejar. Tentaram apagá-la. Amanhã, ela os lembraria de quem segurava a caneta. Amanhã, toda a maldita casa das mentiras queimaria. A música aumentou, os convidados se levantaram e eu entrei no salão de baile, uniformizada, serena e não mais invisível. As portas não rangeram, elas estrondaram. 2 painéis dourados se abriram para dentro quando entrei no Carlton Grand Ballroom. Minhas botas, abafadas pelo carpete felpudo, ecoaram mais alto que qualquer hino. Suspiros ecoaram pelo mar de renda branca, ternos azul marinho e lustres brilhantes. A orquestra hesitou por um instante, depois recomeçou, como se tentasse abafar o peso da minha chegada. Entrei sozinha. O uniforme de gala me servia como se tivesse esperado por aquele exato momento. Cada botão de latão refletia a luz. A dragona de prata cintilava como uma lâmina, e sobre o meu peito esquerdo, a insígnia de estrela de 5 pontas de um major-general dos Estados Unidos brilhava sob fileiras de condecorações de combate. Evelyn me viu antes de qualquer outra pessoa. Seu rosto congelou em meio a um sorriso, a elegância praticada desaparecendo enquanto seu maxilar se contraía. Ela sussurrou algo áspero para Sophie, que se virou, olhou para mim e recuou como se tivesse levado um tapa. Continuei andando, firme e calmo, passando por mesas cheias de pessoas que costumavam enviar cartões de Natal endereçados apenas à minha mãe e irmã, por antigos primos que me perguntaram uma vez no dia de ação de graças se eu ainda estava na patrulha da fronteira, por tios e tias que não notaram que eu estava desaparecido há uma década. Ninguém falou nada. Sentei-me no último lugar na última fileira. Dalton estava ao lado de Sophie no altar, parecendo a personificação do controle.
Mas quando nossos olhares se encontraram, algo não dito passou entre nós: reconhecimento, culpa, respeito. Seu maxilar se contraiu. Então ele deu um leve aceno de cabeça. Clary Walsh não era mais um fantasma. A cerimônia prosseguiu monótona: ar perfumado, cristais polidos, cadeiras forradas com laços de seda. Sophie irradiava uma postura praticada e fria. Evelyn nunca mais olhou para mim, ocupada demais sorrindo com dentes perfeitos para o fotógrafo que capturou uma família que ela tentou fotografar sem mim. Então o padre pigarreou. Como de costume, agora convidamos um membro da família para falar, para oferecer bênçãos por esta união. Silêncio. Evelyn olhou para James, que se atrapalhava com as abotoaduras. Sophie inclinou-se ligeiramente em direção ao microfone, mas antes que pudesse abrir a boca, Dalton deu um passo à frente. Ele não olhou para a noiva. Olhou para mim. A sala inteira se virou com ele. Ele se manteve ereto, a voz firme. Major-General Clary Walsh, senhora. Ele ergueu a mão direita, a palma afiada contra a testa, uma saudação. As pessoas se mexeram, os olhos arregalados. Uma mulher 2 fileiras à frente sussurrou algo. Então, murmúrios mais altos se seguiram. General? Ele disse Major-General Clary? A princípio, não me mexi. Os dedos de Evelyn se cravaram em sua bolsa. O que ele está fazendo? Sibilou ela. O sorriso de Sophie se desfez visivelmente quando Dalton se afastou. Levantei-me. O salão pareceu respirar. Caminhei pelo corredor, não como uma ovelha negra ou um pensamento tardio, mas como uma tempestade, um passo lento após o outro, passando pelas pessoas que nunca me viram chegar. Na frente, as luzes se iluminaram novamente. Uma percepção coletiva percorreu a multidão como um raio de calor. Evelyn deu um passo à frente, a voz estridente, mas embargada. Este não é o seu momento. Mas ela não conseguiu terminar. Ela viu o que todos os outros viam: a insígnia, as fitas, a verdade. Parei ao lado de Dalton. Ele não desviou o olhar. Ela não é só minha cunhada, disse ele para a sala, a voz ecoando com clareza e firmeza. Ela salvou minha vida em Kandahar. Bastou uma frase para silenciar uma sala com 300 pessoas. A mulher que você zombou é uma heroína de guerra condecorada. Nem um farfalhar, nem uma respiração, apenas o silêncio da revelação se aprofundando nas cadeiras de veludo e nas taças de champanhe. Clara estava diante do altar, não onde a noiva deveria estar, mas onde a verdade agora exigia ser ouvida. Sua voz era firme, inabalável. Fiquei em silêncio porque precisava, porque me ordenaram, porque acreditava que o dever vinha antes do orgulho. Mas as mentiras nunca foram sobre proteção. Eram sobre poder. Evelyn torceu a boca. Ela abriu para protestar, mas o técnico de som já havia se adiantado. Dalton lhe entregou o pendrive, simples, indefinido, e assentiu. O técnico hesitou por um instante, depois o inseriu no sistema de controle mestre. As luzes do salão se apagaram. O projetor piscou e ganhou vida. E lá estava, o deserto, a poeira, o caos. Então, a figura inconfundível de Clary Walsh, capacete preso, olhar firme, arrastando 2 soldados feridos para fora de um posto avançado em ruínas, enquanto tiros estalavam ao fundo. Seu nome apareceu em um registro oficial de despacho: Operação Stonefire, Comandante Walsh, Clary. Seguiu-se uma narração. A Major-General Clary Walsh recebeu a Medalha de Serviço Superior de Defesa e a Medalha de Comenda de Serviço Conjunto por sua liderança durante a Operação Stonefire. Sua missão permaneceu sigilosa até ser recentemente desclassificada pelo Protocolo 117F do Comando de Defesa. Um murmúrio lento começou. Raquel, sentada discretamente no fundo, digitou publicar em seu celular. Em segundos, a manchete chegou: General condecorado invade casamento da irmã, mas a verdade sempre foi dela. Evelyn avançou. Isso é invenção. Você fez Photoshop. Você editou. Quer nos destruir? Clary não se mexeu. Sophie,
pálida e trêmula, virou-se para a mãe. Você me disse que ela arquivava documentos, que trabalhava com logística. Você disse que ela não importava. Ela não importa. Evelyn disparou, com a voz estridente. Ela foi embora. Ela desistiu desta família. Clary deu um passo lento à frente. Não, mãe. Você me apagou. Você enterrou todos os vestígios de que eu já fui importante porque não conseguiu me controlar. A sala não sabia se olhava para a mãe se desfazendo ou para o soldado parado. Dalton estava ao lado de Clary, agora de braços cruzados, o olhar fixo na multidão. A verdade não é um inconveniente. É um acerto de contas. Outra voz se elevou, desta vez de um tio distante. Clary, por que você nunca nos contou? Não me deixaram, respondeu ela. Mas, mais do que isso, não achei que mudaria nada. O vídeo de Raquel exibiu o clipe final, o general Garrison na tela, confirmando os atos de bravura de Clary e sua patente. O selo do Pentágono brilhava atrás dele. Esse foi o ponto de virada. Um por um, os convidados se levantaram. Primeiro, uma salva de palmas, aguda, incerta. Depois outra, e então uma explosão de aplausos, não o tipo educado para a entrada de uma noiva ou o discurso de um padrinho, mas aplausos crus, reais e ensurdecedores que diziam: "Nos vemos agora." Evelyn cambaleou para trás na cadeira, incapaz de processar o que não podia mais negar. Sophie ficou paralisada, o rímel começando a escorrer enquanto sua imagem perfeita se desfazia. Clary não chorou. Ela não sorriu. Apenas se levantou, finalmente vista, e disse calma, mas claramente: proteger a família não significa destruir a verdade. A rainha caiu, não com um rugido, mas com um suspiro. O último suspiro hesitante de Evelyn ecoou fracamente pelas paredes agora vazias do salão de baile quando a verdade a atingiu, não como um trovão, mas como um bisturi. Ao amanhecer, todos os principais veículos de comunicação já haviam noticiado a notícia: a condecorada general Clary Walsh quebra o silêncio no casamento da irmã. A família tentou enterrar a carreira dela. Em vez disso, ela enterrou as mentiras deles. As manchetes não eram cruéis, eram cirúrgicas, precisas. Elas desvendavam camadas que Evelyn passará anos organizando. Imagens antigas surgiram, fotos de Clary uniformizada, com medalhas pregadas com precisão sobre o peito, ao lado de líderes mundiais em cúpulas esquecidas. Uma Clary mais jovem, fatigada, mas resoluta, liderando equipes de socorro em zonas de conflito. Nomes há muito apagados do mural de fotos da família Walsh estavam agora gravados na consciência nacional. Raquel folheou os artigos da cozinha de Clary, tomando chá como se fosse champanhe. "Estão chamando isso de justiça", disse ela. Tarde, mas alto o suficiente para ecoar. Clary não respondeu. Ela ainda estava de camiseta, o cabelo úmido de um banho que ela nem tinha percebido que estava tomando. Seu telefone vibrava sem parar, jornalistas, familiares, pessoas com quem ela não falava há mais de uma década. Todos queriam uma citação, uma reação, uma declaração de vitória. Ela não deu nenhuma. Não devia nada. Do outro lado da cidade, o império cuidadosamente construído por Evelyn começou a ruir. A diretoria de sua organização beneficente emitiu uma declaração pública: devido a recentes revelações sobre deturpação ética e supressão deliberada da verdade familiar, o cargo de presidente da senhora Evelyn Walsh será temporariamente suspenso, aguardando revisão interna. Tradução: você está fora. O cargo que ela antes governava com postura impecável agora carregava o vazio do exílio. Até mesmo a secretária, que antes se referia a ela como Madame Presidente, havia mudado para um conciso Senhora Walsh. Dalton cancelou a lua de mel publicamente, alegando que se devia a questões familiares. Em particular, disse a Sophie que precisava de tempo para entender a magnitude do ocorrido. Clary não pediu que ele escolhesse um lado. Ele já o fizera. As contas de influenciadores de Sophie silenciaram, sem novas fotos do casamento, sem selfies sorridentes do casal. Seus seguidores inundaram a última publicação: "Estou tão orgulhosa da minha mãe hoje", com links para a denúncia, exigindo responsabilização.
Os comentários não foram cruéis, apenas desiludidos. Clary recebeu uma carta do tio paterno, escrita à mão: "Nós falhamos com você, e eu vejo isso agora. Eu o vejo em você mais do que jamais o vi em qualquer outra pessoa." Ela não chorou, mas dobrou a carta cuidadosamente e a colocou dentro do baú militar do pai, trancando novamente. No meio da tarde, Raquel ergueu os olhos da tela. Evelyn está oficialmente fora do conselho. Eles alegaram o uso indevido de narrativa para a vantagem de imagem pessoal. Não é a frase mais áspera, mas, ei, vai doer. Clary não sorriu, mas seus ombros se suavizaram. Mais tarde naquela noite, a batida veio, suave, incerta. Quando ela abriu a porta, Sophie estava na varanda, sem maquiagem, os olhos vermelhos. Ela agarrou um casaco fino demais para o frio de outubro e não disse nada por um longo momento. Clary a observava, imóvel. Sophie engoliu em seco. Eu não sei mais quem eu sou. A justiça não rugiu. Sussurrou em meio a cada silêncio quebrado que recuperávamos. Estava tudo quieto novamente, como no início. Sem multidões, sem manchetes, sem aplausos estrondosos, apenas eu e Raquel em pé diante de uma lápide simples. O nome do meu pai, gravado em granito, desgastado pelo tempo e pelo peso de tudo que nunca foi dito. Um fino véu de névoa pairava no ar da Virgínia. A mão de Raquel roçou meu braço enquanto eu enfiava a mão no bolso do casaco e tirava uma pequena caixa de veludo. Dentro estava a última medalha que eu havia aceitado, uma estrela de campanha que um dia significou tudo e agora algo completamente diferente. Coloquei-a delicadamente na base do túmulo. Você mereceu isso mais do que eu jamais mereci, sussurrei. Raquel ficou em silêncio ao meu lado. Não precisava preencher o momento. Ela entendia. Sempre entenderá. De volta ao meu novo apartamento, nada chique, só meu, preparei chá sem acender as luzes. A janela refletia o brilho da cidade logo ali, suave e dourada, uma paz que eu não sabia que desejava. A campainha tocou. Quando abri, Sophie estava lá, sem casaco de grife, sem sorriso de câmera, apenas um suéter cinza 2 números maior que o seu e uma expressão que mais parecia mágoa do que remorso. Não estou aqui para explicar, disse ela, porque nada do que eu disser poderá desfazer o que ajudei a acontecer. Não a convidei para entrar, mas também não fechei a porta. Ela continuou, com a voz embargada. Achei que se não questionasse a mamãe, isso me tornaria leal. Mas eu era simplesmente fraca. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Você nunca foi fraca, disse eu por fim. Você só se esqueceu de como é a força. Ela assentiu, com lágrimas escorrendo. Desculpe, Clary. Não cabe a mim absolvê-la, respondi. Mas você pode começar por si mesma. Ela assentiu uma vez, virou-se e caminhou em direção ao crepúsculo de outono. Fechei a porta atrás dela com uma estranha leveza no peito. Mais tarde naquela noite, enquanto eu lia as mensagens não lidas, um assunto me deixou paralisado. Relatório de recuperação pediátrica, programa do Vietnã, confidencial. O e-mail começava com uma carta digitalizada do hospital de Hanoi que eu havia apoiado anonimamente ao longo dos anos. Imagens em preto e branco de crianças no pós-operatório, com sorrisos costurados mais largos que suas cicatrizes. Um bilhete dizia: 16 cirurgias financiadas integralmente com sua contribuição. Todas bem-sucedidas. Todas as vidas transformadas. Obrigada, seja você quem for. Eu não conseguia respirar. As lágrimas vieram rápido, mas não eram por Sophie ou Evelyn, nem mesmo pelos anos perdidos. Eram por isso, essa pequena e feroz confirmação de que algo que eu fiz importava muito além de medalhas, mídia ou sobrenome. Raquel olhou para mim do sofá enquanto eu enxugava o rosto. Está tudo bem? Assenti. É, melhor que bem. Ela sorriu. Está pronta? Virei-me para a mesa. Meu velho laptop estava aberto, a tela brilhando com um documento novo, sem título. Toquei no teclado, deixando as primeiras palavras se encaixarem. Minha voz, pela primeira vez, nos meus próprios termos.
Capítulo 1. O general que esqueceram. Meu nome nunca foi para ser manchete. Era para significar alguma coisa. O sol entrava suavemente pelas cortinas transparentes do meu apartamento, lançando longas faixas douradas sobre o piso de madeira. Era o tipo de luz que não exigia atenção, mas silenciosamente lembrava que sempre estivera ali, como a verdade, como a dignidade. Eu estava parado na porta da frente, segurando uma pequena placa de latão nas duas mãos. Levará 3 dias para chegar, gravada com precisão, cada letra cuidadosamente escrita. Major-General Clary Walsh, aposentada, consultora e professora. Raquel encostou-se na parede com a mochila no ombro, sorrindo enquanto eu me agachava e prendia a placa ao lado da campainha. Bem, disse ela, eles não podem riscar seu nome agora. Eu ri, um suspiro suave, mais do que um som. Deixe-os tentar. O táxi buzinou no meio-fio lá embaixo. Descemos de elevador em silêncio, o tipo confortável, construído ao longo de meses de batalha, emocional, jurídica, familiar. Abracei-a com força na calçada, sem querer quebrar o silêncio que finalmente se instalara ao nosso redor. Você me salvou, eu disse simplesmente. Raquel sorriu. Você só precisava de alguém para segurar o espelho enquanto você pegava a espada. Fiquei observando até o táxi dobrar a esquina e desaparecer. De volta ao andar de cima, liguei a TV enquanto fervia a água para o chá. O noticiário da manhã tocava baixinho ao fundo, em voz baixa e respeitosa. Como parte do evento de honra militar da próxima primavera, os organizadores anunciaram uma nova palestrante principal, a Major-General Clary Walsh, que, apesar de anos de serviço não reconhecido, continua a inspirar com sua história de sacrifício e silêncio. Mostraram a foto do casamento, eu de uniforme, o olhar firme sob a insígnia. Não me mexi dessa vez. Meu celular vibrou, uma notificação de entrega de flores. Abri a porta e encontrei um único buquê delicado no chão, lírios brancos e 2 rosas cor de laranja. Um cartão simples anexado, para a irmã que finalmente vejo. Espero que um dia você me deixe recuperar um pouco do que perdi. Sem desculpas, apenas reconhecimento. Foi o suficiente. Coloquei as flores no parapeito da janela, ao lado do laptop. A tela ainda mostrava a última linha que eu havia digitado na noite anterior, o cursor piscando na beira do fechamento. Algumas batalhas.